Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Pereira e estamos iniciando hoje mais um vídeo. Visitem o canal, faça a inscrição, quem é novo por aqui, ative o sininho para não perder nada, dê o seu gostei e com isso o canal fica bem fortalecido. Inscrevam-se, que vocês estarão ajudando o canal a crescer cada vez mais, a ficar cada vez mais forte. Hoje nós vamos iniciar um novo assunto aqui no canal, que é fonética e fonologia. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é a distinção entre fonema e letra. Então, o que é fonema e o que é letra? Fonema é a menor unidade distintiva da fala. Ou seja, o fonema é um som. O fonema não é visual, ou seja, você não vê o fonema, você fala o fonema, tá? Então, nesse caso aqui, o fonema, como eu disse, ele não é visual, ele é auditivo, ou seja, você escuta o fonema, você ouve. Eu disse que o fonema é uma unidade distintiva. Por que ela é distintiva? Porque a troca de um fonema, ou seja, a troca de um som, implica a troca de sentido da palavra. Implica a mudança, vamos dizer assim, de uma palavra para outra. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra bala. Se eu trocar o fonema inicial B por exemplo, C, que no caso vai ser que, eu vou ter a palavra cala. Se eu trocar por Fê, eu vou ter a palavra fala. Se eu trocar por G, eu vou ter a palavra gala. Se eu trocar por M, por me, por exemplo, eu vou ter a palavra mala. Se eu trocar por C, por exemplo, no caso S, eu vou ter a palavra sala. E assim sucessivamente. Então é por isso que o fonema é uma unidade distintiva, porque se você for trocando os fonemas, você vai ter novas palavras, por exemplo, continuando aqui na palavra bala, eu troquei aqui apenas o fonema inicial. Mas eu posso trocar, por exemplo, o fonema do meio. Eu posso trocar esse A, por exemplo, por E. Aí eu vou ter o quê? Vou ter bela. Vou ter bela. Se eu trocar, por exemplo, por U, eu vou ter bula. Quer dizer, então por isso que o fonema é uma unidade distintiva. E os fonemas, eles vêm sempre entre barras oblíquas, Eles vêm sempre entre barras, Então a palavra bala, por exemplo, se eu for transcrevê-la foneticamente, eu vou ter barra B, barra A, barra B, barra A, barra,
barra L, barra, barra A, barra. Então, essa que vai ser a transcrição fonética de bala. Agora é o seguinte. Letra. O que é letra? Letra é um sinal gráfico utilizado para representar o fonema, ou seja, para representar um som. Então, a letra ela vai ser visual. Por quê? Porque a letra vai estar escrita, né? A letra vai estar escrita. Agora, o fonema não é visual. Por que o fonema não é visual? Porque o fonema não vai estar escrito, o fonema vai ser falado, né? Então, na palavra, por exemplo, bala, eu vou ter as letras B, A, L, A. Agora eu vou ter os fonemas, barra B, barra, barra A, barra, barra L, barra, barra A, barra. Então, esses são os fonemas de bala. Seguinte, nem sempre o número de fonemas vai ser igual ao número de letras. Porque, como eu disse, fonema é som, então não é visual, né? E a letra é o sinal, então a letra vai ser visual. Por exemplo, vamos pegar a palavra cama. Se eu pegar a palavra cama, eu utilizo aqui as letras C, A, M, A. Então aqui são 4 letras. Agora, fonemas. Barra K, barra. Porque você pronuncia samba ou cama? A gente pronuncia cama. Então, por isso que nós vamos representar esse som aqui pelo K. Então, barra K, barra, barra A, barra, barra M, barra, barra A, barra. Então, também são 4 fonemas. Então, a palavra cama, ela tem 4 letras e 4 fonemas. Agora, vamos supor a palavra folha. A palavra folha. Então, veja bem. Letras F, O, L, H, A. Então, nesse caso, eu tenho 5 letras. Fonemas. O LH vai ser contado como se fosse um fonema só. É o fonema LH. Então, ficaria assim. Barra F, barra, barra O, barra, barra LH, barra, que a gente pode, no caso aqui, nós vamos colocar o LH mesmo. Barra LH, barra, barra A, barra. Então, são 4 fonemas. Por quê? Porque o LH, ele vai ser contado como apenas um fonema. Tá? Agora, suponhamos uma outra palavra. A palavra fixo. A palavra fixo apresenta as letras F, I, X, O. 4 letras. Agora, fonemas. Barra F, barra, barra I, barra, barra K, barra, barra S, barra, barra O, barra. Então, no caso de fixo, nós temos 4 letras e 5 fonemas. Por quê? Porque o X é pronunciado como se fosse KS, fixo, né? Então, eu pronuncio, eu escrevo FIXO, mas pronuncio fixo. Então, o KS, então o X, nesse caso aqui, tem o valor de KS, e aí serão 5 fonemas. Sempre que eu tiver uma consoante muda,
essa consoante muda vai representar um fonema a mais. Por exemplo, eu pego aqui a palavra obter. Eu escrevo O-B-T-E-R. Mas na hora que eu vou colocar, na hora que eu vou pronunciar, eu pronuncio como obter, como se tivesse um BI, né? Então, nesse caso, por exemplo, obter, você tem 5 letras e 6 fonemas. Beleza? Então, nem sempre o número de letras vai ser igual ao número de fonemas. Repetindo que letra é sinal, ou seja, você vê, né? Porque você escreve, e som é aquilo que você pronuncia. Bom, classificação dos fonemas. O fonema vai se classificar em vogal, consoante e semivogal. Vogal, consoante e semivogal. Beleza. O que é vogal? Vogal é o som pronunciado livremente, né? Ou seja, a passagem da corrente de ar é livre. Ela não tem o envolvimento de nenhum outro órgão. Tá certo? Então a vogal é um som que é pronunciado com livre passagem da corrente de ar pela cavidade bucal ou nasal. Então, assim, a vogal ela vai passar livremente pela boca e ou pelo nariz. Então, por exemplo, quando eu pronuncio A, o som passa livremente. Ou seja, não tem nenhum outro envolvimento de órgão da boca, né? Então, nesse caso, A é vogal. Na verdade, nós temos 5 vogais. A, E, I, O e U. Muito bem. Consoante. O que é consoante? Consoante é o som pronunciado com a passagem da corrente de ar tendo o envolvimento de algum outro órgão da boca. Então, por exemplo, a consoante, na hora que eu vou pronunciar a consoante, há um obstáculo. Esse obstáculo impede que a corrente de ar passe livremente. Então, por exemplo, quando eu pronuncio B, então isso é uma consoante. Por quê? A corrente de ar não vai passar livremente, como no caso do A, por exemplo. E B, os dois lábios se encontram, né? Na hora que eu vou pronunciar B, os dois lábios vão se encontrar. Então, B é uma consoante. Beleza? Muito bem. Voltando aqui na vogal. A vogal vai ser sempre o som mais forte. A vogal vai ser sempre o som mais forte. E veja bem o seguinte: a vogal será sempre base de uma sílaba, ou seja, não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Então, quer dizer que a vogal, ela pode ficar sozinha na sílaba, ao passo que a consoante, por exemplo, não. Então, por exemplo, na palavra bula, olha lá, ó, nós temos aqui bu, tracinho, lá, né? Bu, lá. Bu, nós temos aqui o B, que é uma consoante, e o U, que é uma vogal, né? O lá, nós temos o L, que é uma consoante, e o A, que é uma vogal. Então, veja bem aqui.
A vogal, ela vai ser sempre base de uma sílaba, né? Enquanto que a consoante não. A consoante não vai ser base de sílaba, tá? Outra coisa, não existe sílaba sem vogal, como eu falei, né? E uma outra coisa também, a vogal é sempre o som mais forte, né? E outra coisa, que a gente já falou, né? Não existe sílaba sem vogal. A vogal é sempre o som mais forte e ela é sempre base da sílaba. Quer dizer que a vogal ela pode ficar sozinha numa sílaba, ao passo que a consoante não, né? Agora, semivogal. O que é semivogal? São os sons I e U que juntos de uma vogal formam os ditongos e tritongos. Então, a semivogal são os sons I e U que juntos de uma vogal formam os encontros vocálicos chamados ditongos e tritongos, tá? Veja bem o seguinte, a semivogal, ela não vai ser base de sílaba, ou seja, ela não fica numa sílaba sozinha, como é o caso, por exemplo, da vogal, né? E outra coisa, a semivogal é sempre mais fraca. A semivogal é sempre mais fraca. E o som vai ser de I ou de U. Tá certo? A semivogal ela vai ter o som de I ou de U. Agora, olha lá. Vamos pegar a palavra leite. Então vamos dividir as sílabas. Lei, tracinho, ti. Observe aqui a sílaba lei. Nós temos L, consoante, E, vogal, e o I parece que é vogal também, porque as vogais não são A, E, I, O, U. Parece, só parece, mas não é não, viu? Não é não. Esse I vai ser uma semivogal. Por que ele vai ser uma semivogal? Porque numa sílaba eu não posso ter mais do que uma vogal, tá? Numa sílaba eu só posso ter uma vogal. Então aqui, na palavra leite, eu não tenho dois sons vocálicos aqui, o E e o I, então nesse caso somente o E que é vogal e o I vai ser uma semivogal, tá? Agora suponhamos aqui a palavra faixa. Faixa. Então nós vamos dividir as sílabas. Fai, tracinho, chá. No fai, veja, né, na sílaba fai, veja bem que nós temos uma consoante F, uma vogal A e o I. Nesse caso, como ele está na mesma sílaba que o A, ele não pode ser vogal. Ele vai ter que ser semivogal. Então é fai. Então aqui, ó, o A é vogal e o I é semivogal. Então nesse caso aí nós temos um encontro vocálico aí que depois a gente vai ver, tá? Bom, agora porque não estou com um quadro negro aqui agora para a gente fazer um macetezinho que seria interessante a gente fazer para que vocês possam compreender a diferença entre a vogal e a semivogal, né? Lembrando que a vogal é sempre mais forte, né? E que a semivogal é sempre mais fraca. Mas eu vou falar, depois eu posso voltar mais para frente. A gente pode voltar nesse ponto aqui para eu descrever para vocês como que se processa aqui a situação.
Veja bem o seguinte. Como que eu posso distinguir a vogal da semivogal? Eu posso distinguir a vogal da semivogal de duas maneiras. Ou seja, eu tenho dois artifícios que eu posso utilizar para distinguir a vogal da semivogal. Lembrando que a vogal é sempre mais forte e a semivogal é sempre mais fraca, tá? Então, olha bem. Primeiro artifício. Eu vou dispor as letras da seguinte maneira. A maior que